Então, continuando, pessoal, o assunto de tipo de sujeito. Na atividade que tem aqui, eu vou estar explicando detalhado. Se vocês tiverem alguma dúvida, porque o assunto não é tão fácil assim. Então, vou explicar detalhado. E quando você tiver alguma dúvida aqui, me pergunta, tá bom? Então, assim, número 1, leia a sinopse de um livro de poemas visuais. Aí eu vou estar lendo aqui. Não é por acaso que Sérgio Caparelli trouxe um dos principais nomes da poesia infantil contemporânea. Seu trabalho poético não parou na forma tradicional de poetar. Aí o segundo parágrafo. O livro Poesia Visual, que reúne 28 poemas construídos por O áudio tá ruim, Tá ouvindo agora? o áudio tá ruim. Tá ouvindo agora? O áudio tá ruim. Tá ouvindo agora? Sara, tá me ouvindo? O áudio tá falhando. Eu vou Carregou falar mais alto aqui. tudo agora, mano. Então, tem aqui, ó. Agora não tem mais áudio nenhum. 28 poemas construídos por Carparelli e tem um projeto gráfico e capa de design. O áudio tá falhando. E é por causa... Acho que tá ouvindo? Sim. Ah, tá. Agora tá. Foi a internet mesmo aqui que caiu. Eu vou passar para cá. Compartilhar a tela novamente. Eu vou abrir a tela. Agora aqui já ficou ruim para mim, tá escuro. Pronto, pessoal? Pronto. Então, tem assim, ó. Vou ler a partir do segundo parágrafo, que foi onde começou a falhar, não é? O livro Poesia Visual, que reúne 8 poemas construídos por Carparelli e tem projeto gráfico e capa da designer Ana Cláudia Gruzunski, é um livro diferente. Nele, o poeta rompe com a estrutura tradicional das formas poéticas, versos, rimas, ritmo, exploração sonora, e procura a distribuição de palavras no espaço da folha, os recursos visuais e gráficos. Uma fusão de signo linguístico e imagem que comunica não só pelo que se lê, mas principalmente pelo que vê. Fumaça de palavras, flores de palavras, sapatos de palavras na corda, jockeys, tabuleiros de palavras, peixes, borboletas ou borboletas de palavras, em palavras, palavras e imagens que desacomodam o leitor e o convidam a construir novos sentidos, criatividade a partir do que lê ou vendo do que vê lendo. Aí aqui nós vamos para a atividade aqui que eu vou estar explicando, que tem a ver com o assunto de tipos de sujeito. Aí tem assim na letra B, né? Porque a letra A não tem nada, muito a ver assim com o assunto, não. Na letra B tem qual sujeito das formas verbais tornou-se, desacomodam e convidam. Vocês têm que ler aqui esse trecho dessa sinopse para você ver que tornou-se, quem é o sujeito, desacomodam e convidam. Viu? Só é vocês que vocês vão identificar o sujeito dessas formas verbais que aparece aqui. Tornou-se, desacomoda e convidam. Eu vou olhar aqui no meu livro aqui para poder estar orientando vocês, né? O tornou-se é só um sujeito. E desacomodam e convidam vão ser vários outros sujeitos, vão ser vários, viu? Esses, ó, tornou-se é um sujeito, desacomoda e convidam são vários. Aí vocês vão ter que identificar aqui no poema para poder, no poema não, na sinopse, né, para poder colocar. Aí depois tem assim embaixo nesse ponto aqui, sublinhe no texto os núcleos desses sujeitos. Ó, o que você vai fazer? Lembra que eu expliquei lá na primeira parte da aula que o núcleo do sujeito é a parte mais importante, a parte essencial do sujeito. Então, você vai pegar no poema os sujeitos desses verbos e vai sublinhar somente os núcleos, somente aqueles substantivos que são realmente os principais, que fazem parte do sujeito, aqui dentro dessa sinopse aqui, tá bom? Na letra C tem assim, assinale a alternativa correta quanto ao sujeito das formas verbais tornou-se, desacomoda e convidam. Aí, isso aqui, você tem que saber qual é o núcleo do sujeito, né, que faz parte dessas 3 formas verbais, né? O que eu oriento se vocês ainda tiverem com dúvida? Não faz de qualquer jeito, não. É melhor vocês pegarem uma folha de rascunho e tenta descobrir qual é o núcleo do sujeito de cada uma dessas formas verbais e anota, para não ficar assim, perdido, sem saber, indo e voltando,
ou então se confundindo, né? Já pega logo e anota no papel qual é o núcleo do sujeito de cada um dessas três formas verbais para poder estar respondendo essa letra C aqui, ó. Aí tem assim, primeiro, tornou-se apresenta um sujeito simples. Lembra que sujeito simples é formado apenas por um substantivo, só uma palavra, né? Por ter apenas um núcleo. E desacomoda e convite apresenta um sujeito composto, por ter mais de um núcleo. E o outro, tornou-se apresenta um sujeito composto, por ter mais de um núcleo. E desacomoda e convida apresenta o sujeito simples, por ter apenas um núcleo. E aí vocês vão ver, se só tiver só um núcleo, você, depois que separar, ele vai ser sujeito simples. Aí você vai marcar logo o primeiro, né? Desacomoda e convidam, se for mais de um núcleo, vai ser sujeito composto. Se for o contrário, vai ser essa segunda alternativa aqui. Na página 30 temos assim, ó. Eu já expliquei essa parte, eu estou explicando só a atividade. Questão 2, tem esse quadrinho aqui, que tem ceninha. Lê a seguir a tirinha do personagem Ceninha. Aí tem aqui, Ceninha. Vai para a escola, quer uma carona, aí tem um balãozinho aqui, ela com dúvida, né? Adora essas mochilas, carrinhos, né? Ele vai pegar, ele segurou a mochila da menina. Aí temos aqui, letra A. De que forma a quebra de expectativa entre o primeiro e o segundo quadrinhos contribui para o humor da tirinha? Então, aqui, ó. Quando existe... qual é a quebra de expectativa? Ou seja, aquilo que se torna inesperável na tirinha, né? Quando vai da primeira para a segunda. Aí vocês vão colocar com as palavras de vocês, né? O que ocorre? Ele primeiro oferece carona. Aí na segunda, aí você vai ver o que ocorre dessa quebra de expectativa. Você vai colocar com suas palavras aqui. Letra B. Que tipo de linguagem foi empregada nessa tirinha? Ó, assunto do ano passado, ó. Qual o tipo de linguagem? Se é linguagem verbal, não verbal ou mista. Eu creio que vocês não se esqueceram disso no nome de Jesus, gente. Tá bom. Que tipo Ai, pera. Hã? Ai, deixa eu ver se eu lembro. Linguagem verbal, não verbal ou mista? Ai, não sei se eu lembro não, Pró. Depois eu vou ver. Vou revisar. Nossa, isso é tão fácil, gente. Ó, linguagem verbal, só texto. Não verbal, só imagens. Linguagem mista é que mistura. Ah, tá! Lembrei. Ah, então, aqui agora, letra C. Quem é o sujeito da forma verbal adoro no segundo quadrinho? Ó, adoro essas mochilas, carrinhos. Esse sujeito aqui é explícito. Adoro essas mochilas, carrinhos. Alguém pode responder aí? Adoro essas mochilas, carrinhos, no segundo balão. Menino. Esse não parece de forma Oi? O adoro? Ó, adoro é a forma verbal. É o verbo. O sujeito aí aparece explícito? Não. Aparece, é o menino que tá Aparece. falando. Ah. Ó, vamos ver aqui a forma verbal. Adoro. Aparece ou não aparece aqui, gente? Não. Não. Mas pela forma verbal você consegue identificar? Sim. Então, se pela forma verbal consegue identificar ou não aparece, ele é sujeito o quê? Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto ou sujeito indeterminado? Sujeito indeterminado? Sujeito Oculto? Oculto. Então, qual é a pessoa aqui do verbo? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Adoro eu. Eu. Vai ser sujeito desinencial ou oculto, né? Então, vai ser, ó, quem é o sujeito da forma verbal? Eu. Aí, quando vocês forem responder em casa, ó, entre parênteses, eu, fecha parênteses, 2 pontos, sujeito desinencial ou oculto. Na letra D tem assim, no segundo balão de fala, o sujeito não aparece de forma explícita. De que forma é possível identificá-lo? Se ele não aparece de forma explícita, o sujeito, quando é o sujeito desinencial oculto, como é que a gente pode identificar? Um momento. Olha esse quadrinho que aparece logo aqui embaixo, ó. Esse quadrinho de explicação aqui, ó, de sujeito desinencial oculto.
Como é que a gente consegue Pela desinência do verbo. É a desinência do verbo, que na verdade é a terminação do verbo, né? Que a gente vai ver qual é a pessoa do verbo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E também pelo tempo verbal, né? Aí agora na página 31 temos assim, ó. Deixa eu ver a página 31. Ô, pra entregar essa atividade hoje? É bom, viu? Porque. Deixa eu te falar. Sim. Essa atividade, aí tem que te mandar por foto ou tu vai corrigir em outra aula? Ó, eu tenho que te mandar foto, Lucas, porque vocês recebem uma pontuação de teste, prova, participação e atividade. Aí, quem não manda atividade fica com essa nota reduzida, entendeu? É como se fosse uma nota qualitativa, né? A participação e a atividade. Entendeu? É por isso que tem que mandar. Teve gente mesmo de redação que não me mandou. Aí, gente, a atividade para hoje, né? Por causa do horário que já é avançado, não dá tempo mais para explicar, fica só a 29 e a 30, certo? Que é essa aqui pequenininha. Aí na próxima aula eu continuo a explicação aqui, que é de concordância verbal. Aí fica aqui, eu vou estar encerrando a aula. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem também pode estar me chamando, mas assim, ó, presta atenção, porque agora eu estou atendendo quem é de manhã da manhã, quem é da tarde à tarde. Eu tenho um intervalozinho de manhã, né, entre um horário e outro, né, de 15 minutos. Igual teve esse aqui último com vocês, né, de 15 minutos. Né? Então, vai ter um intervalo, vai ser assim agora. Aí, à tarde, só depois de 4 horas que eu posso atender. Aí, fica só de 4 até umas 5 horas para poder atender vocês. Viu? Beleza. Para vocês estarem logo sabendo. E à noite eu não posso de jeito nenhum, porque eu trabalho o dia todo, eu tenho minhas coisas na minha casa para fazer, né? Eu vou estar encerrando aqui, aí qualquer dúvida que vocês tiverem, me pergunta. É bom. Eu sinto falta de gente aqui me perguntando. A única pessoa que eu vejo mais me perguntar é essa. Quer dizer, as únicas pessoas são as meninas. É muito difícil ver um menino perguntar. Aí eu vou estar encerrando aqui a aula também, porque o horário já está avançado. Aí vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar e terminar a minha atividade. Na próxima aula a gente vai corrigir, eu vou continuar o assunto, tá? Tá, valeu. Até mais. Tchau. Até.